Tarará. Cabelo tá todo zoado, pai. Meu Deus. Vai assim mesmo. É isso aí, seja muito bem-vindo ao canal do Jesus é Real. Eu sou o André Jimmy. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou cristão, sou estudante de teologia e estou aqui para ajudar vocês a edificarem as vossas vidas no Evangelho, baseado na Bíblia, ok? Estou eu aqui hoje fazendo papel de editor, monitor, hoje vai ser tudo, meu. Então aproveita, já valoriza aqui, já me dá uma ajuda, segue aí, ó, tá nas redes sociais, o Jesus é Real tá no Instagram, tá no YouTube, estão em todas as plataformas, segue lá, dá essa moral pra gente, que a gente tá trabalhando muito para vocês aqui. Estamos quase chegando a 1.000 inscritos, cara. Então, se você tá aí agora, me ajuda aí, se inscreve, cara. Deixa o seu like, já comenta, faz tudo que for preciso para ajudar aqui o nosso trabalho, tá bem? Hoje a gente vai tratar de um tema importante, cara. Hoje, só para você ter uma ideia, você só tem uma Bíblia traduzida no seu idioma por conta da Reforma Protestante. Saiba que as universidades e as escolas públicas foram conquistas do cristianismo, mas graças à Reforma Protestante. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá? E é isso. Estamos aqui de volta. Comecei aqui no errado, mas tudo bem. Faz de conta que não estava ali. Ai, meu Deus do céu. A pessoa sozinho para fazer tudo é complicado. Mas, gente, é o seguinte. A gente vai falar sobre a reforma protestante, né, o protestantismo. E, basicamente, a reforma protestante começou com esse cara aí que pregou essas 95 teses na porta da igreja, né? O cara resolveu peitar a igreja numa época em que, era muito complicado. A gente sabe que na Idade Média ali, falando do século, a gente está agora falando ali do século XVI, mas até aquele momento a igreja mandava em tudo, cara. Mandava na política, mandava na sociedade, na vida espiritual das pessoas, mandava em basicamente tudo. Então, assim, foi uma pessoa de muita coragem, esse senhor aí chamado Martinho Lutero, que plantou uma semente que ele nem sabia onde é que isso ia parar, né, cara? E olha só onde é que nós chegamos devido a essa ação do Martinho Lutero lá em 1517. Bom, eu já estou adiantando o assunto aqui, já que o assunto é reforma protestante, e fica comigo até o final. Peço que o vídeo não vai demorar muito, mas vamos passar aqui. Primeiro entender o pano de fundo da época, né, que estava acontecendo, e o básico do que foi o protestantismo, do que foi a reforma, né, do que aconteceu naquela época, né. A gente vê isso nos livros de história, mas a maioria das pessoas esquece ou era muito jovem para entender aquilo que estava sendo passado na escola, mas a gente vai tentar passar aqui de uma forma bem interessante para vocês, tá? Então, bom, a reforma basicamente foi o Martinho Lutero contra a Igreja Católica Romana, ok? E, bom, o contexto, né, o pano de fundo da época foi o que eu acabei de falar, mas foi ali no século XVI, basicamente em 1517, em que a autoridade era o Papa mandava, a Igreja era detentora de todo o poder, né? A Bíblia era guardada, 7 chaves, só existia nas línguas de origem, então as pessoas não tinham acesso ao conteúdo da Bíblia como a gente tem hoje, como você pode estar aí na sua casa estudando a Bíblia hoje, aquilo não existia, tá? A gente está falando de uma época em que isso não era possível, certo? A igreja era aquela instituição que colocava medo nas pessoas, né? Que colocava o seu poder ali em forma de amedrontar as pessoas, tá? E naquela época, né, a igreja de Roma estava com um objetivo, né, naquela época em torno ali de 1517, que era a reforma ali da Basílica de São Pedro em Roma. Eles queriam fazer a reforma lá e não tinham grana, não tinham verba para isso. Então, qual foi a ideia dos caras, né? Eles pensaram e criaram as indulgências. E as indulgências, inclusive muitas igrejas copiam isso até hoje, mas as indulgências, para quem não lembra, era a salvação paga por tributos. Simplesmente você ia lá na caixinha de ofertas da igreja, pagava a sua indulgência e você tinha os seus pecados salvos, cara.
você tinha uma salvação baseada num pagamento de uma espécie de dízimo, né, que chamava ali de indulgência. Mas uma coisa estava acontecendo ali naquele ano por volta de 1517, que era o quê? Existia esse cara chamado Martinho Lutero, cara, e esse cara ele era muito inteligente, ele era um acadêmico, ele era um agostiniano da ordem dos agostinianos, né, era um monge, mas era um cara extremamente apegado à palavra, ele era um dos poucos que tinha conhecimento e que tinha acesso à Bíblia, e ele estudava aquilo de uma forma muito genuína, muito verdadeira. E o que acontecia? Ele era um cara que gostava de trocar ideias teológicas com as pessoas, sendo que ninguém gostava daquilo, né? Aquilo não era uma prática comum, então as pessoas, isso aí, vai lá estudar você sozinho a Bíblia. Então o que aconteceu? Ele acabou por conseguir naquela época, interpretar de fato o que tinha ali. Né? A palavra do Senhor veio à tona para ele. Né? Ele foi, né, banhado pelo Espírito Santo com o entendimento da hermenêutica da palavra do Senhor. E, para a infelicidade da Igreja Católica Romana, que chegou lá na Alemanha, esse cara vivia na Alemanha, esse cenário que acontece é na Alemanha, tá? Acho que eu esqueci de dizer esse detalhe, essa situação aqui se passa, o pano de fundo é na Alemanha, que era dominada também pela Igreja Romana, toda a Europa era dominada pela Igreja Romana, e o cara lá das indulgências, que recolhia o dinheiro para a igreja, resolveu, cara, ir na cidade do Martinho Lutero, bem na época que ele estava borbulhando de entendimento bíblico. E simplesmente ele se deparou com aquela cena do cara pedir dinheiro em troca de salvação, e aquilo deixou ele completamente revoltado. Ele percebeu, pela primeira vez ali, alguém percebeu que aquilo não era verdade, não era condizente com a palavra do Senhor. Então o que aconteceu? Ele, através de muita coragem, né, fez essas 95 teses, que são as famosas 95 teses do Martinho Lutero, né, contra a venda de indulgências, né, como eu falei para vocês, era uma forma de se salvar pagando um tributo para a igreja, é como comprar uma vaga no céu, né? A gente sabe hoje que isso não existe, que isso é uma heresia enorme, né? Então, o Martinho Lutero, cheio de fervor, né, cheio de vontade, criou essas 95 teses contra a venda de indulgências e pregou lá na igreja, que é essa imagem que tem aqui bem conhecida, né? Essa imagem aí dele pregando as teses, e isso tomou uma proporção muito grande. Por quê? Porque nessa época, e é muito bom a gente entender o contexto da história, né? Nessa época estava ali o auge da prensa de Gutenberg, cara, uma criação lá de 1450, e o que aconteceu? A prensa de Gutenberg era uma maneira de se espalhar notícias e informações muito rápida. Por quê? Porque foram criados moldes, né? Era o início das impressões, então essas 95 teses foi se espalhando de uma maneira muito rápida ali pela Europa, né? E muitas pessoas acharam aquilo interessante, meu. E isso chegou em Roma muito rápido. E o que aconteceu? Quando chegou em Roma, o Papa ficou louco da cabeça, cara. Ele ficou assim, quem o Martinho Lutero pensa que é quem, né? Então, o que a igreja fez quando percebeu aquilo? Achou que aquilo era uma afronta, né? Que aquilo, o cara tava malucão da cabeça. Então, a igreja tentou excomungar o cara, mano. Então, o que ele fez? Lançaram lá uma bula papal que obrigava ele a se retratar e a pedir desculpas à igreja e a retirar tudo que falou. Sendo que, olha só, o Martinho Lutero já tinha lançado uma bomba na Europa inteira com essas teses, e ainda por cima, o que ele fez? O Martinho Lutero, quando viu aquilo, quando viu que a igreja estava contra ele pegou essa bula papal, cara, queimou em praça pública. Olha o que o cara fez, meu. O cara tem muita coragem. Nossa senhora, né? Então, assim, o cara queimou a bula papal, ou seja, o Papa era a autoridade máxima ali da igreja na época, né? E o cara peitou. Então, os caras ficaram assim, sem reação quando souberam que ele fez isso, e criaram lá um conselho para reunir todas as autoridades da igreja e chamaram ele, né? E ele marcou presença, né? Embora foi para lá imaginando que fosse ficar sem cabeça, né? E realmente era muito fácil achar isso, né? Porque era o que a igreja fazia com quem se opunha aos ideais da igreja naquela época, né?
Sendo que o Lutero afirmava que nem o Papa nem a Igreja eram infalíveis. As decisões de cada pessoa devem estar sujeitas à autoridade da Bíblia. Não era mais a Igreja. Olha só o que esse cara falou para esses caras. E também nesse evento aí que reuniu várias cabeças pensantes, né, e várias autoridades religiosas, e ele lá no meio, né, ele deixou uma frase que é muito interessante, que eu tenho aqui, eu separei até aqui no livro. É um livro muito legal que eu recomendo para vocês também aqui. Eu vou até voltar para outra câmera aqui, que é para vocês verem melhor, tá? Para essa câmera aqui. Olha lá. A História do Protestantismo, do Jean Baberiot, editora Guerra e Paz. E nesse livro aqui, tá saindo o som, deixa eu tirar esse som daqui. Pronto. Que acontece? Ele na Dieta de Worms, né, que foi em abril de 1521, ele fez as 95 teses em 1517, em 1521 se reuniram para querer tirar a cabeça fora lá do Martinho Lutero, e ele simplesmente soltou essa no meio de todo mundo aqui. Ele falou assim, abre aspas, não creio nem na infalibilidade do Papa, nem dos concílios. Eu estou sujeito aos textos bíblicos que citei e a minha consciência é cativa das palavras de Deus. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Que é isso? Que coragem o Martinho Lutero teve. Isso é quando você... por isso que existe o canal Jesus é Real. Eu criei esse canal justamente para que eu consiga fazer o que a Bíblia fez por mim, cara. A Bíblia me trouxe informações, me trouxe armas, e é mesmo assim que o apóstolo Paulo usa. O conhecimento bíblico são armas que a gente pode usar na nossa vida contra situações difíceis, cara. Contra a morte, contra doenças, contra perseguições, entendeu? Até contra religiosos que usam a palavra de forma errada. A palavra serve para isso. Jesus venceu Satanás no deserto, não foi com raio laser nem com superpoder, não. Ele venceu a tentação de Satanás no deserto, foi com uma palavra, foi com a sabedoria bíblica, ok? Isso é muito importante. Então, vamos voltar para a aula aqui, ok? Bom, voltando para cá, que era para onde a gente estava, eu falei para vocês aí que no meio lá do concílio, lá da Dieta de Worms, o Martinho Lutero soltou essa de que ele estava subjugado, era pela palavra do Senhor, ok? Não era pela autoridade papal, né? Imagina só o rebuliço que esse cara causou na Europa naquele período, ok? Quando ninguém contestava a igreja, o Martinho Lutero levantou-se contra a igreja católica romana. Ok? E aí, o Martinho Lutero, como eu disse para vocês, não tinha noção do que ele estava plantando ali, né? Foi uma coisa extremamente forte que ele estava falando ali diante das pessoas, e as pessoas começaram a perceber o que o Martinho Lutero estava querendo dizer, e aí começaram a entender que aquilo era verdade, né? E eu estou falando também nisso a nível do pessoal que dominava a política, né, e das pessoas que dominavam os poderes da época, né? Porque a gente sabe que a maioria da população não tinha acesso à informação, certo? Uma coisa que foi muito, muito importante também da Reforma Protestante, além da história em si, né, é a história da dissidência religiosa, tá? O que é dissidência religiosa? A dissidência religiosa é todo o surgimento de uma nova doutrina em virtude de uma anterior, tá? Por exemplo, a primeira dissidência religiosa dentro do cristianismo veio através do judaísmo, né? O cristianismo surgiu através dos judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, ok? O judaísmo continua sendo judaísmo até hoje, porque para eles o Messias ainda não veio. Mas como os próprios judeus daquela época perceberam que Jesus era o Messias e que ele cumpriu todas as promessas que estavam no Antigo Testamento, o cristianismo surge. Então surge aí uma dissidência religiosa do judaísmo, que é o cristianismo. Ok? Sendo que a gente sabe que nesse período aí do cristianismo, a igreja católica romana, né,
foi disseminada na Europa e criou aí os seus dogmas, criou as suas próprias doutrinas, né? E o cristianismo ali ficou, ao invés de ter crescido, na verdade, ele como doutrina, ele foi restringido à Igreja Católica Romana e o que ela queria fazer com esse poder, né? Então, assim, e o Martinho Lutero gerou aí uma nova dissidência religiosa, porque esse afrontamento que ele fez com a igreja criou a reforma protestante, que a gente sabe hoje que são as doutrinas protestantes, né? Bom, e vem dessa dissidência religiosa do catolicismo, que é o fator aí divergente, é a autoridade da igreja e do papa. Ok? Essa divergência gerou essa dissidência religiosa, assim como o cristianismo, com o fator divergente em relação a Jesus Cristo, surgiu o cristianismo. Ok? Então, basicamente, dissidência religiosa é isso. Tá? E o que o Martinho Lutero estava criando ali com essa reforma era criando também uma base para o ser cristão verdadeiro, né? Para que aquilo voltasse como era na igreja primitiva, já que a igreja católica restringiu isso. Isso existia na igreja primitiva, logo depois que Jesus Cristo morreu, né? A base cristã verdadeira existia, de fato, na igreja primitiva. É só você ler a Bíblia que você vai perceber ali no Novo Testamento. Mas a igreja católica romana restringe aquilo, né? Esconde aquilo que é extremamente poderoso, né? Da essência cristã. E o Martinho Lutero percebeu que aquilo tinha que voltar, né? Então ele volta com essa base cristã novamente, que foi através da reforma. E a base é um tripé, essa base, né? A gente tem aí os soles, né? Que são 5, mas na verdade a base cristã que o Martinho Lutero semeou é a base em 3 pilares. E quais são esses pilares? A gente tem aqui só Deus. Não há outro mediador entre homem e Deus, além de Jesus Cristo, ok? Só Deus. As escrituras remetem ao Deus, ok? Segunda base é só a escritura. A Bíblia é a única autoridade suprema em matéria de fé e prática, ok? Tudo está nas escrituras. As escrituras revelam o Deus, ok? O Deus se revela através das Escrituras. Terceiro ponto, só a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ou seja, esse que foi o principal fator da reforma, já que o Martinho Lutero viu que a igreja estava vendendo salvação. E a gente sabe que isso não existe. Vender salvação é vender uma vaguinha no céu, né? A gente sabe que isso não existe. Isso é uma heresia sem tamanho. Então, só a graça, nós somos salvos pela graça de Deus. Deus nos dá isso de graça, porque o preço a ser pago por isso foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Ok? Então, a base é só Deus, só a Escritura e só a graça, né? Mas também o pessoal comenta sobre as 5 solas, né? Que aí acrescentaria só Jesus Cristo e só glórias a Deus, né? Que são os 5 famosos solas, né? Essa é a base da reforma protestante, é a partir daí que tudo surge. Isso cria um burburinho no meio da Europa absurdo, isso começa a se espalhar para a Suíça, isso começa a se espalhar para a França, para a Inglaterra, a Alemanha inteira começa a falar sobre isso, né? Depois surge inclusive até o calvinismo, né? O Calvino, que também botou a reforma para frente, e isso também vai gerando, cara, muitos outros movimentos ali no meio da Europa, né? As pessoas começam a entender aquilo, e aquilo começa a tomar uma proporção muito grande que nem o próprio Martinho Lutero imaginou, inclusive chegou a vivenciar isso ainda em vida, essa magnitude, essa coisa tomando um tamanho muito grande. Ele conseguiu pegar isso ainda em vida, ele foi durante muitos anos o líder da reforma, ok? Passando aqui para o próximo ponto, a gente vai ver outros aspectos da reforma protestante, né? Porque não é só a história de mostrar para o povo que a igreja não é a autoridade máxima. Eu para falar com Deus não preciso da igreja, eu para falar com Deus preciso entrar em oração e consigo ter acesso a Deus.
ok? Eu estou salvo através da minha fé em Jesus Cristo, ok? Não das minhas ações. Então, o Martinho Lutero, quando percebeu que esse era o valor bíblico e essa era a mensagem de Deus, ele começou a disseminar isso, e isso traz outros valores também junto com a reforma. O que aconteceu no meio desse movimento? O Martinho Lutero, ele percebeu que poderia traduzir, e fez isso. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, inclusive ele foi muito importante para criar as novas regras gramaticais do alemão, cara. Olha onde é que esse cara conseguiu chegar com esse movimento. Ele traduziu a Bíblia para o alemão e ajudou a criar as regras gramaticais oficiais do alemão até hoje, ok? E com isso começou a haver ali as discussões entre eles de que o acesso à Bíblia deveria ser uma obrigação da igreja. A obrigação da igreja é disseminar o evangelho. A obrigação da igreja é mostrar o evangelho para o povo e não esconder, como estava fazendo a Igreja Católica Romana, escondendo as escrituras e falando o que convinham para eles, né? Dessa forma eles conseguiam ter o domínio. O povo não sabia o que estava escrito, ok? Não entendia o que estava na Bíblia, não tinha acesso à informação, à palavra de Deus. Então, se você não tem acesso à palavra de Deus, você tem uma fé, mas você fica restrito a muita coisa, sem a informação do que está na Bíblia, ok? Então, assim, o Martinho Lutero, para vocês terem noção, através dessa tradução, ele começou a alfabetizar muita gente na Alemanha. E com isso foi surgindo ali escolas cada vez mais numerosas na Alemanha, e com isso a reforma trouxe o valor do acesso à educação. Hoje só existe escola pública por conta da reforma, cara. A reforma estava ali no seio, estava ali nas raízes da reforma, fazerem com que as pessoas estudassem, com que as pessoas tivessem acesso à informação, soubessem ler, soubessem entender o que estavam lendo. Ok? Elas foram alfabetizadas pela Bíblia e isso começou a gerar conhecimento entre as pessoas, ok? E não só conhecimento, valores, porque além de você aprender a ler e a escrever, você aprendia a como ser uma pessoa com valores cristãos, ok? Outra coisa muito importante que a reforma trouxe nesse pano de fundo aí do século XVI foi a mobilidade sociocultural, né? Essa criação de escolas, de universidades, né? Que inclusive no primeiro momento deixou a Igreja Católica Romana de cabelo em pé, porque eles não queriam admitir, eles achavam que era muito perigoso, né? E de fato seria perigoso para eles as pessoas terem acesso à informação, porque elas poderiam se tornar rebeldes, né? Elas poderiam contestar o Papa, contestar a Igreja, contestar o senhorio, contestar o rei, né? Enfim. Mas a gente sabe que uma pessoa bem instruída e com valores, ela só vai fazer alguma espécie de reforma ou ir para um debate se isso for uma coisa genuína, como fez o Martinho Lutero. Então, como a igreja não queria perder o seu poder, eles começaram a dizer que era uma heresia o que o Martinho Lutero estava fazendo, ensinando as pessoas de baixa instrução a ler e a escrever e a terem senso crítico, né? Então, assim, isso para eles era o fim. Mas o que aconteceu? Depois, cara, não teve mais volta. Simplesmente a Igreja Católica Romana teve que aceitar e acabou enraizando no seu próprio conceito, né, a questão da educação. Não é à toa que as melhores universidades hoje são de matriz cristã, ok? Bom, cientistas também, né? Eu até pus aqui, vários grandes pensadores e cientistas vieram do efeito dessa reforma, onde existia liberdade acadêmica para as pessoas, ok? Isso foi, ponto positivo, hein, Olha aí, efeito aí tá rolando, hein, cara? É isso aí. Bom, um outro aspecto muito importante para a reforma que vale a pena ser dito é a liberdade cristã.
ok? Como eu disse para vocês, a liberdade cristã com a liderança da Igreja Católica Romana não existia, era tudo trabalhado na base do medo, cara. Ele disse, olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão queimar na fogueira ou vão morrer no fogo do inferno, e as pessoas tinham medo e simplesmente faziam o que a igreja dizia, certo? Então, o Martinho Lutero, com a reforma, trouxe o aspecto da liberdade cristã, ou seja, o cristão era o homem mais livre, não estava mais sujeito a ninguém, ok? Mas ao mesmo tempo era o mais servo de todos, regido por autodisciplina baseada na palavra de Deus. E a gente sabe que isso é o livre-arbítrio. As pessoas têm o direito de amar a Deus e têm o direito de não amar. Elas podem querer se relacionar com Deus, mas podem também não querer por algum motivo, certo? Isso é liberdade cristã. Você tem o direito, né, de escolher, ok? E você, como um cristão, isso é um paradoxo também muito interessante dentro da liberdade cristã, é que a partir do momento que você é cristão, você não está sujeito a ninguém, mas ao mesmo tempo você serve pessoas, ok? Mas você serve com amor, ok? Isso sim é liberdade cristã. Falando ainda de reforma e o protestantismo, outro aspecto importante, que não sei se você sabia, mas vai saber agora, para entrar aí nas suas conversas aí sobre cristianismo, para você dar um up aí no seu conhecimento, é a evolução do papel social da mulher foi devido à reforma protestante. As primeiras mulheres como líderes de células de estudo, as primeiras mulheres com liderança religiosa, foi dentro da reforma protestante do Martinho Lutero. Ok? Foi com esse pano de fundo. Outra informação importante, que eu já falei aqui, mas vale a pena repetir, é a tradução da Bíblia para idiomas locais. O Martinho Lutero fez isso para o alemão e isso foi gerando uma onda, né, de traduções para as línguas locais, ok? Inglês, francês e por aí vai, ok? Bom, obviamente que nem todos os aspectos da reforma são positivos, óbvio, como tudo, né? E uma das coisas que aconteceu também com a reforma foi que, para ela tomar o tamanho que ela precisava, né, ela precisou de apoio de vários príncipes da época, pessoas que eram detentoras de muito poder e que, obviamente, utilizaram isso em benefício próprio. Cara, a gente não vai ser hipócrita de dizer que isso não aconteceu. Que isso acontece até hoje, mas também veio lá de trás. Então, o que aconteceu? Se você parar para pensar, cara, a Alemanha, a França, a Inglaterra, estava todo mundo dominado pela Igreja Católica Romana. E esses caras estavam doidos para se livrar deles. Os caras não tinham como se livrar disso. E o Martinho Lutero foi um escape para essa galera. O que eles perceberam? Eles, mano, o que esse cara tá falando é verdade, pô, é legal, mas olha só, é que além de ser legal, a gente pode também, através disso, se livrar definitivamente do poder da igreja de Roma. Então o que os caras fizeram? Deram total apoio para ele, entendeu? Interesse político ligado à reforma, tá? Isso acabou por acontecer, embora vale ser dito que o Lutero não apoiava reformas políticas, ok? O Lutero acreditava que não deveria apoiar nem estar ligado a rebeliões políticas, mas isso foi uma coisa que fugiu do controle e do poder dele, ele não tinha esse poder. Embora ele fosse o líder ali durante muito tempo e uma das cabeças pensantes a respeito da reforma, foi algo inevitável. Isso aconteceu. Vários príncipes e autoridades apoiaram ele pela visão de uma necessidade de uma nova ordem mundial, face ao enfraquecimento da Igreja Católica Romana. Então era o que os caras precisavam para se livrar daquilo de vez e terem domínio sobre o seu próprio território, né? Era isso que eles queriam, na verdade, né? Não vou dizer que todos, mas aqueles que tinham poder, cara, com certeza, como é até hoje, né?
Bom, outro aspecto muito importante da Reforma Protestante foi a separação entre igreja e Estado, né? Isso também é uma conquista da reforma do cristianismo e da reforma, tá? Eles acreditavam que a igreja deveria ser uma comunidade voluntária de crentes completamente independente do poder estatal. E o Estado deveria ser uma extensão do amor de Deus e garantir ordem pública e a preservação do mundo e das pessoas. Ok? Simples assim. O conceito é muito bonito, é muito bacana, mas obviamente que não é bem assim, né? Então, esse aspecto aí dessa separação também foi uma conquista da reforma, o famoso Estado laico, né? Bom, a gente está indo para o final desse vídeo, porque isso aqui é o básico do que foi a reforma protestante e o protestantismo. Depois a gente pode fazer um vídeo mais aprofundado, um vídeo com mais evidências, mas esse aqui é um vídeo básico para quem não entende muito bem o que foi a reforma. Por que existe tantas denominações na igreja, por exemplo, no Brasil, né? Tem Batista, Assembleia de Deus, são tantas denominações. E a reforma, isso também são dissidências religiosas, tá? Porque o que aconteceu? Cada um tinha uma visão a respeito de um assunto, e quando eles discordavam, não, eu vou criar aqui a minha própria igreja, né? Eu vou criar aqui a minha própria reforma, eu vou criar aqui o meu próprio núcleo, porque eu acredito nisso, e vamos seguir dessa forma, né? Então isso, o que acontece? Muitas vezes cria um radicalismo, né, cara? Porque assim, a palavra de Deus, se você utilizar a hermenêutica bíblica, tudo é para ser entendido, cara. Não existe dúvida em relação ao que é básico a nível de valores bíblicos, né? Mas as pessoas às vezes se apegavam ali a trechos específicos, como por exemplo era a questão da Divina Trindade. Também foi uma questão que gerou radicalismo na época da Reforma e gerou ali uma sub-reforma, né? Foi criando núcleos, né? Criando igrejas diferentes, né? Então, outro aspecto que a Reforma trouxe foi o radicalismo, né? A Reforma Protestante abriu espaço para uma vasta gama de interpretações acerca do cristianismo. Mas, como eu te disse, muitas vezes para atender interesses políticos, ok? Ou até mesmo entendimentos mesmo mal posicionados, né? Bom, e esse radicalismo, obviamente, trouxe novas dissidências religiosas, né? Foram criados grupos espiritualistas, o anglicanismo, né? A igreja anglicana lá na Inglaterra. Para vocês terem ideia, a igreja anglicana foi uma reforma na Inglaterra, mas a motivação do rei na Inglaterra era anular um casamento, cara. Para você ter uma ideia. Lembra do que eu falei agora há poucos instantes atrás? Que muitas vezes a dissidência e o radicalismo vem de interesses pessoais ou políticos. O rei da Inglaterra queria anulação de um casamento e disse não, viu na reforma uma chance daquilo acontecer e se livrar da igreja católica romana que impedia aquela situação. Então para ele foi muito bom. A igreja anglicana vem dessa situação. Também tinha os anabatistas, né, que falavam a respeito do batismo, né? Os antitrinitários, que foi o que eu falei agora há pouco, eram os que não aceitavam a questão da trindade, né? Eles eram radicais nesse sentido. Então isso foi dividindo, rachando a galera ali e criando várias denominações, né? Tá aí essa resposta que você tem que dar quando alguém te perguntar por que existem tantas igrejas diferentes dentro do cristianismo, né? Devido à reforma protestante, que foi muito positiva, mas também trouxe aspectos que não foram tão bons, ok? Outro ponto para a gente finalizar aqui esse vídeo é o fortalecimento do absolutismo. Em muitos reinos, os monarcas usaram a reforma como uma oportunidade apenas para romper com o Papa, né? Confiscar as terras que eram da igreja e centralizar o poder em suas próprias mãos, fortalecendo os regimes absolutistas. Nada mais é do que o que eu acabei de falar também,
que muitos países, muitas nações, muitos reis utilizaram a reforma para poder centralizar de novo o poder neles, já que antes estava durante séculos nas mãos da Igreja Católica Romana. Ok? Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Esse foi o básico da Reforma Protestante, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu voltar aqui para minha câmera aqui número 1. Pronto, maravilha, já estamos aqui de volta. Faz esse favorzão aqui para mim, cara. Deixa o teu like, comenta, ajuda o canal do Jesus é Real, ok? Para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas, ok? Para que o canal continue crescendo e a gente chegue a 1000 inscritos. Me ajuda a bater essa meta, meu. Me ajuda aí. Outra coisa, se você tem dúvidas, comenta aí, cara. Escreve que eu vou estar prestando atenção nos comentários. Se você quer conversar mais comigo, tem o meu grupo no WhatsApp, ok? O grupo do Jesus é Real. Lá a gente pode trocar uma ideia. Cara, se você estiver precisando de ajuda, conversa, cara. Você não está sozinho nessa. Um cristão não pode ficar sozinho nessa batalha, ok? Essa próxima semana a gente vai trazer um vídeo sobre batalha espiritual. Fica de olho, ativa o sininho para você ficar sabendo dos nossos outros quadros aqui. Eu não tenho só quadros explicando sobre assuntos cristãos, a gente também tem o nosso quadro do Amém ou Tá Amarrado, em que a gente comenta se o vídeo é legal, se o vídeo não é legal, né? A gente tem as lives, que a gente sempre traz um convidado para falar sobre assuntos interessantes. A live passada foi como ser um cristão verdadeiro, foi muito legal, interessante, com o José Nunes, o Gino Guichat, lá dos Estados Unidos, foi muito interessante, tá? Então faz isso, segue a gente aí, ajuda o nosso canal, ok? Muito obrigado e até a próxima, tchau!